E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério Renzetti, sou professor de Direito de Processo e Trabalho e com uma grande satisfação eu venho aqui para a gente conversar um pouco sobre a prova do TRT da 11ª Região que aconteceu no último domingo e eu estive em Manaus com a galera toda, com a equipe do curso Focus, fizemos o esquenta, fizemos a revisão de véspera, fui te dar um abraço na porta de prova, então melhor oportunidade de agradecer esse carinho que vocês tiveram com toda a equipe do curso Focus é agora, né? É um prazer sensacional relembrar todos aqueles momentos que nós passamos juntos lá, de muita garra, de muita união. Tivemos uma prova que a gente pode dizer um pouco atípica da Fundação Carlos Chagas, mas ao mesmo tempo a gente pode afirmar que nada foi deixado de ser detalhado na sala de aula, nada foi avisado para você. Eu tive a certeza que esse concurso, nesse certame, a Fundação Carlos Chagas ia explorar muito a jurisprudência do TST, consubstanciada nas suas súmulas aí e nas OJs, e o cenário foi esse mesmo, uma enxurrada de jurisprudência para todos os cargos. Essa foi a grande marca do concurso TRT 11ª Região nas nossas disciplinas, Direito e Processo e Trabalho. E eu sempre alertei a você esse cenário, e você viu que a gente teve aí no nosso site um módulo completo sobre súmulas e OJs, fizemos o nosso curso TRT ponto a ponto, Direito e Processo e Trabalho para o TRT da 11ª Região. Vocês que fizeram, observaram que todas as questões tratadas, abordadas na prova, estavam em sala de aula. Enfim, então daria tranquilamente para você que foi meu aluno, para você fechar, gabaritar a prova de trabalho. Além disso, a prova de Direito do Trabalho, para o cargo de técnico, eu vou comentar agora com você a prova, estava toda aqui. Então vou direcionando para vocês também as páginas do livro, quem quiser de repente dar uma conferida, né, dar uma olhada no meu livro, Direito do Trabalho, 3ª edição da editora Método. Tá? Esse livro específico, voltando para você que vai fazer concursos para o TRT, para o TST. Então toda a prova de Direito do Trabalho você resolvia facilmente com esse livro aqui de Direito do Trabalho. Vou comentar a prova agora de técnico e aí você vai observar que de fato tudo estava no livro, ok? Vamos comentando, fazendo uma revisão, relembrando alguns pontos. Agora a prova já está feita, não adianta você ficar com nível de estresse alto, você tem que dar uma relaxada, dar uma respirada aí para a gente conversar. E caso ocorra de aparecer alguma coisa semelhante no TRT 24, que é o próximo, ou em algum outro certame, você nunca mais erre, porque a gente sempre tem que estar observando que a FCC também gosta muito de repetir a ideia de algumas questões. Então, essa revisão, esse comentário dessa prova pode ser uma revisão para você que não fez o TRT 11, não tem problema, mas vai agora encarar o 24, vai encarar o TST, vai encarar outro regional e com certeza essas temáticas podem aparecer no seu. E você que fez, vamos lá, ver o que você de fato errou, por que você errou, onde que você foi desatento, para que você não repita esse erro. Fechado? Então vamos lá. Vamos comentar então a prova do TRT da 11ª Região, o cargo primeiro de técnico judiciário, prova de Direito do Trabalho. Na sequência, eu comento as outras provas depois com vocês. Primeira questão diz assim, a súmula, ó, de cara, a FC já trouxe a súmula, né? Jurisprudência na prova. A súmula do TST prevê que a prescrição intercorrente é... Aí, olha, assistiu a aula? Assisti. Sabia o que era prescrição intercorrente. Tinha o meu livro? Tinha. Ia encontrar a prescrição intercorrente lá. A prescrição intercorrente é a prescrição que ocorre dentro do processo. Não é para você confundir com aquela prescrição. Contados da extinção do contrato de trabalho, não é essa. Você tem o prazo de 2 anos para juizar a ação. Não, não é essa. Não é essa. A prescrição intercorrente, repito, ela acontece dentro da ação. E aqui nós temos uma grande divergência entre o TST e entre o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele diz que a prescrição intercorrente cabe sim no processo de trabalho. Já o TST entende pela inaplicabilidade da prescrição intercorrente ao processo, aos direitos trabalhistas. Então, neste caso, volte por favor, a questão ela é muito clara. A súmula do TST, então mesmo que você conhecesse o outro entendimento, não adianta. Recebi algumas pessoas dizendo o seguinte, Renzetti, estudei com você, você falou a súmula do STF. Falei, mas eu falei do TST e eu já te disse, tem que observar o comando da questão, não cabe recurso na prova, o pessoal quer fazer recurso aqui, não cabe recurso, porque o dispositivo, o comando da questão é muito claro, a súmula do TST, e ela entende que é, volte lá, inaplicável
na Justiça do Trabalho essa prescrição intercorrente. Então, letra A é o gabarito, não cabe na JT e na aplicabilidade na Justiça do Trabalho. Súmula 114 diz lá do TST, é inaplicável na JT a prescrição intercorrente. O Supremo Tribunal Federal, ele entende na súmula 327 pela aplicabilidade, ok, mas o comando da questão pediu, de acordo, volte lá, com súmula do TST. Se é com súmula do TST, você não poderia inventar nada, tá? Se você tiver com o meu livro, se você estudou com o meu livro, vá até a página 319 do meu livro, Direito do Trabalho para Concursos, editora Método, terceira edição. E na página 319 você encontra lá a prescrição intercorrente. Então a temática da prescrição intercorrente está aqui. E você encontraria a explicação da prescrição intercorrente e você encontraria o posicionamento da súmula 114 do TST, que foi o gabarito da prova TRT11, e também da súmula 327. E eu estou sempre explicando para vocês a diferença. Mas se pediu o súmula do TST, é esse o gabarito. Ok? Então, questão 45, questão da prescrição intercorrente, era essa a resposta. Tinha que, de fato, assistir às aulas, tinha que estar com o livro, tinha que conhecer. Quem foi meu aluno, ainda bem que acertou. Próxima questão. Questão 46, que diz o seguinte. Lucila, em razão da abertura involuntária do colo de útero, de forma prematura, comprovada por atestado médico oficial, sofreu um aborto na segunda semana da gestação. Neste caso, o contrato de Lucila será, preste atenção, estou diante de uma hipótese de aborto não criminoso. E aí o que ele quer saber? Primeiramente, se é uma hipótese de interrupção ou de suspensão do contrato de trabalho. Aí vale lembrar a regra, interrupção do contrato de trabalho, o empregado não trabalha, mas recebe salário, ok. Suspensão do contrato de trabalho, suspensão é sem trabalho e sem salário, ok. Só quando a gente está no meio das nossas aulas, nossos vídeos que você assistiu aqui no meu site, a gente lembrou que existiam alguns casos controvertidos. E eu falei, embora esses casos apresentados sejam casos controvertidos, é o entendimento da banca, é o entendimento da Fundação Carlos Chagas, que o aborto não criminoso é uma hipótese, sim, de interrupção do contrato de trabalho. Então você, na questão 48, deveria marcar, letra C, o contrato está interrompido e terá direito a 2 semanas de repouso, porque o aborto não criminoso dá direito a 2 semanas de repouso. Era a redação do artigo 395 da CLT que fala, em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico, a questão falou que comprovou por atestado médico, a mulher terá um repouso remunerado de 2 semanas, facultando-lhe assegurar o direito de retornar à função que ocupava antes do seu afastamento. E é também uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Está aí questão 46, então, letra C. Você encontraria a resposta no meu livro, na página 122. Quem tiver com o livrinho aí, com laranjinha, pode abrir o laranjinha, que na página 122, aqui na letra P, você encontraria o aborto, você encontrava, ou encontra, se estiver abrindo agora, o aborto não criminoso, e eu estou tecendo comentários aqui em relação ao artigo 395 da CLT. Aqui está, mais uma questão no nosso livro. Beleza? Muito bem. Próxima questão de número 47, que diz assim, de acordo com a CLT, as férias, falei tanto, vem cá, do assunto de férias, falei de férias na aula detalhada, falei de férias no nosso esquenta sexta-feira lá em Manaus, falei de férias na revisão de véspera no sábado, falei tanto de férias e o assunto veio. E veio logo uma questão fácil, volte lá. De acordo com a CLT, as férias serão sempre concedidas de uma só vez, é a regra, ok, é a regra, essa é a regra. Nós sabemos que as férias serão concedidas de uma só vez, é a regra. Salvo em situações excepcionais, as férias poderão ser fracionadas em 2 períodos, ok? Só em situações excepcionais. Se for férias coletivas, o fracionamento é de plano permitido, não é só em situações excepcionais. Férias, repito, gozadas em um único período, regra. Salvo em situações excepcionais, eu posso fracionar em 2 períodos. Tudo bem. Mas, Genzete, existe a possibilidade de eu encontrar uma situação excepcional e mesmo assim as férias
fracionadas forem vedadas, existe sim. Para os menores de 18 anos de idade e os maiores de 50 anos de idade, as férias serão gozadas sempre em um único período, mesmo que eu esteja diante de uma situação excepcional. Então, na questão 47, nós marcaríamos tranquilamente a letra B de bola. Sempre uma só vez, aos menores de 18 anos e maiores de 50 anos de idade. Por que não a letra A? Olha a letra A. Para todos os empregados? Todos não, todos nos assustam. Letra C, apenas para os maiores de 60 anos de idade? Não. Primeiro que não é 60, é 50. Menor de 18, maior de 50. Aos menores de 21 anos, não existe essa previsão. Letra E, apenas para os maiores de 50 anos? Apenas não, porque tem que lembrar também dos menores de 18 anos de idade. Artigo 134, parágrafo 2º da CLT, fala exatamente isso. Beleza? Fácil a questão. Encontraria no seu livro essa também? Sim. Na página 134 do livro Laranjinha, você encontra aqui, ó, no item 12.2.2, da concessão do parcelamento das férias. E eu comento lá, aos menores de 8 anos de idade e aos maiores de 50 anos, as férias serão sempre concedidas de uma só vez. O mesmo sempre que a Fundação Carlos Chagas trouxe na prova. Ok? Vamos lá. Próxima questão de número 48. Que diz lá, o bar e restaurante XXX Limitada, para benefício de seus empregados que trabalham no período noturno e estando amparados somente pela Convenção Coletiva de Trabalho, fracionou o intervalo intra-jornada. Assim, fornece 30 minutos de intervalo intra-jornada para refeição e descanso e depois mais 15 minutos para a ceia de seus respectivos empregados. Nesse caso, o intervalo intra-jornada. Presta atenção, nós temos aqui dois intervalos fracionados, um de 30 minutos, vai acompanhando na questão, ok? E o outro que ele concede lá de 15 minutos. Então, um de 30 e um de 15. Ou seja, eu tenho 45 minutos de intervalo ao todo, o que já é um erro se eu tiver a informação que esse empregado trabalha mais de 6 horas diárias. Teria direito ao intervalo de no mínimo 1 hora. Pois bem, eu posso fracionar intervalo intra-jornada que eu estou fracionando. Eu não posso reduzir, eu não posso fracionar intervalo intra-jornada. Eu, empregador, essa é a regra. O empregador só pode reduzir o intervalo intra-jornada, artigo 71, parágrafo 3º da CLT, por ato do Ministério do Trabalho, se a empresa tiver refeitórios adequados e os empregados não estiverem trabalhando em regime de horas extraordinárias. Aí sim, esse fracionamento, essa redução, ela seria possível. Agora, fracionar o intervalo, não. Salvo se eu estiver diante de uma hipótese específica, o que não é o caso da questão, do motorista profissional, em que o fracionamento é permitido via norma coletiva, artigo 71, parágrafo 5º da CLT. Pois bem, a questão, ela traz exatamente uma hipótese de fracionamento via norma coletiva e não falou em motorista, muito pelo contrário, é um bar e um restaurante. Neste caso, eu precisava lembrar de uma súmula, já que a súmula despencou na prova e a súmula que o Renzetti mais falou em todas as aulas, que é a súmula 437 do TST. Nossa, como eu falei, essa súmula é uma aula de intervalo intra-jornada. Essa súmula vai cair no TRT 11. E não é que caiu? Caiu. E lá na súmula 437, a gente observa que o intervalo intra-jornada não pode ser fracionado, nem por norma coletiva. A súmula diz infenso à norma coletiva. Então, neste caso, a atitude da empresa é completamente errada. Vamos voltar na questão que diz, neste caso, o intervalo intra-jornada, olha a letra A, diz assim, pode ser inferior a 1 hora, mas não é permitido o seu fracionamento, sendo inválida a cláusula de convenção que permitir esse fracionamento. Pera lá, pode ser inferior a 1 hora? Claro que não. Não pode ser inferior a 1 hora, de jeito nenhum. No mínimo 1 hora. Letra B, não pode ser inferior a 1 hora, mas poderá ser fracionado em até 2 períodos, sendo válida. Não pode ser fracionado e não é válida, é inválida a norma coletiva. Letra C, não pode ser inferior a 1 hora,
bem como não poderá ser fracionado, sendo inválida a cláusula de convenção coletiva que vai reduzir o intervalo. Perfeito. E letra D, não pode ser inferior a 1 hora no total, mas poderá ser fracionado em até 3 períodos. Não pode ser fracionado, quiçá em 3 períodos. Letra E, não pode ser inferior a 1 hora total, mas poderá ser fracionado. Não pode ser fracionado. Gabarito, letra C, súmula 437, item 2 do TST. Pessoal, presta muita atenção. É inválida, não é válida, é inválida. Cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho, contemplando a supressão ou redução do intervalo, porque este constitui meio de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública, infenso à negociação coletiva. Eu só vou ter aí de fato essa exceção, deixa eu pegar o livrinho aqui, quando eu estiver falando do motorista profissional. Fora isso, como foi o caso da questão, não há que se falar em fracionamento ou redução de intervalo intra-jornada. Se eu fosse no livro do Renzetti, na página 197, eu ganhava essa questão. Até rimou. Renzetti, página 197. Que diz lá, que traz a súmula 437 no item 2. É inválida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho, contemplando supressão ou redução do intervalo intra-jornada. Então, isso tudo é infenso à negociação coletiva. Mais uma questão no nosso livrinho. Livrinho feito, ó. Veja que é um livrinho bem direto, não é um calhamaço. Não tem aqui enchimento de lei para você ficar com um volume desse tamanho, sendo desnecessário. Aqui é um livro que vai direto ao ponto, direto que você precisa para ser aprovado no TRT 24. Dá tempo ainda. E no TST e nos próximos regionais. Então, tá aqui, ó, carinho mega especial por esse livro. Comprovando aí pela banca também o uso. Próxima questão, de número 49, que diz lá, considere. Olha o comando da questão. De acordo com a CLT, não serão considerados como salário as utilidades concedidas pelo empregador, indicadas apenas em... Bom, questão 49, ela trata do salário utilidade ou salário in natura. Nós temos uma aula só sobre esse tema, mas eu canso de falar para vocês. Quando eu chego no artigo 458, parágrafo 2º da CLT, eu grito no seu ouvido. Aqui não é para entender, aqui é para decorar, porque é apresentado sete utilidades que o empregador pode fornecer tranquilamente aos seus empregados, que nunca será considerado como salário. E se você conhece esse dispositivo, você certamente acertaria essa questão. Essa questão traz só mais um detalhe que exigia um pouquinho mais do dispositivo, mas chegaria tranquilamente. Então, vamos devagar lá. Primeiro, vamos pular o item 1. Opa, pode botar, por favor. Vamos pular o item 1, vamos para o item 2. O item 2 fala assim: educação em estabelecimento de ensino próprio é utilidade? Não, não é utilidade. Falso. Educação em estabelecimento de ensino de terceiros é utilidade? Também não. Seja ensino próprio, seja de terceiro, não é utilidade. Na verdade, vou apagar esse F aqui, porque a questão quer saber o que não é de fato utilidade, né? Se não é utilidade, só confirma aqui. Não é utilidade, não é utilidade. 4, previdência privada. Não, não é utilidade. Previdência privada, seguros em geral, não é. Então, já sei que 2, 3 e 4 não são utilidade. Onde está 2, 3 e 4? De acordo com você, não são considerados como utilidades. Indicados apenas em. Então, ó, 2, 3 e 4 já está aqui, ó. Eu já achei o gabarito sem responder o item 1. Eu vou para o item 1. O item 1 fala em habitação não excedendo 35% do salário contratual. Tem um grande erro aqui. É só você lembrar da alimentação e da habitação. Eu falei alimentação, né? Habitação. Na habitação, o percentual será de 25%, lembra? E alimentação, 20% do salário contratual. Então, para habitação, habitação, o percentual será de 25% e a alimentação será de 20%. Então, você tem que lembrar do parágrafo 3º do artigo 458 da CLT. Então, como o examinador colocou aqui 35%, o item 1 ficou errado. O item 1 passou a ter natureza salarial.
Porque a limitação que a CLT traz é para habitação 25% e para alimentação 20% do salário contratual. Na aula eu vou além, ainda te explico do rurícola, lembra? Para o empregado rural, altera o percentual, 25% da habitação, 20% da alimentação, 25% da habitação, 25% da alimentação, perdão, e 20% alimentação. Pois é, para o rurícola, altera. Então, para o empregado urbano, 25% habitação, 20% alimentação. Rurícola, 25% da alimentação e 20% habitação. Mas caiu o empregado urbano da CLT. Então, você chegaria tranquilamente ao gabarito, que foi, deixa eu colocar aqui para você aqui, a letra B de bola. E os dispositivos legais estão aqui, artigo 458, parágrafo 2º da CLT, que traz essas 7 unidades que o empregador pode fornecer tranquilamente ao empregado que não serão salários. Temos lá, educação em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros. Isso não tem problema nenhum. Previdência privada, seguros em geral. E o parágrafo 3º fala que a habitação e alimentação fornecidas como salário-utilidade deverão ter aos fins a que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, habitação, questão da prova, 25% do salário contratual. E a FCC falou em 35%, o que levou a questão aí ao erro. Tá bom? No seu livro tem isso também? Tem! Você acertaria tranquilamente indo na página 152 do meu livro. Tá lá. Traria aqui na página 152 as utilidades que não são salários. E aqui fala na educação, fala na previdência privada, fala na limitação da habitação para 25% e não 35% do salário contratual. Então, mais uma questão no nosso livro, ok? Está se repetindo, ainda bem, né? Por isso que o livro é um sucesso e o livro vende muito bem, está praticamente esgotado na 3ª edição. Corra, o TRT 24 ainda dá tempo. Próxima questão aí, que é a questão de número 50, que diz assim: segundo a CLT, o mandato dos membros eleitos da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, falei tanto de CIPA, falei de CIPA na nossa revisão de véspera, tá aí, caiu. Então vamos lá, o mandato dos membros da CIPA será de quanto? Vamos ver se você lembra dessa. 1 ano, permitida uma reeleição, exceto ao membro suplente que durante o seu mandato tenha participado de menos da metade do número de reuniões da CIPA. Exatamente. Agora, tinha que lembrar, a gabarito letra A, dessa exceção. Então, o artigo 164, parágrafo 3º, fala: o mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de 1 ano, permitido uma reeleição. O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao membro suplente durante o seu mandato tenha participado de menos da metade do número de reuniões da CIPA. Aí está. Então, ó, ainda tem um detalhe mais interessante. Lembra quando a gente falou da CIPA? Presidente, vice-presidente? O vice-presidente da CIPA, ele é eleito. Então, o vice-presidente tem lá estabilidade. O presidente da CIPA é indicado, dependendo do empregador, ele não teria estabilidade. Essa, na minha opinião, seria a questãozinha mais enjoada, que faria você ter que lembrar desse dispositivo. Fora isso, a prova é tranquila. Também tinha essa no seu livro, Renzete? Tinha sim. Era só você ir lá na página 260 da minha obra. Que está... que você encontraria. Página 260, marcadinha aqui. O mandato dos membros da CIPA terá duração de 1 ano, permitindo uma reeleição. O disposto nesse parágrafo não se aplica ao membro suplente que durante o seu mandato tenha participado de menos da metade do número de reuniões da CIPA. Copiou e colou direitinho aqui toda a prova de Direito do Trabalho no livro Direito do Trabalho para Concurso, 3ª edição. Rogério Renzete, esse que vos fala, editora Método. Fica a dica para você que vai fazer o próximo concurso para o TRT, para o TST. Se quer fechar, quer gabaritar a prova, está aqui. Com esse livrinho você consegue, bem como com as nossas aulas, né? Nós temos aqui no nosso site. Você que está assistindo essa correção pelo YouTube, não tem problema. Galera do YouTube, é só ir direto no meu site, rogerorenzete.com.br, que lá você vai encontrar o curso que você precisa para a sua aprovação. Bem direcionado. E lembrando que além do curso nós temos material em PDF, apostila em PDF para você acompanhar, nós temos nosso fórum de dúvidas. E estudando comigo você tem um canal central para tirar as suas dúvidas. Então não vai ficar pedindo dúvida lá na rede social, lá no e-mail, também pode, claro que pode.
mas nós temos um espaço concentrado, fórum de dúvidas, e eu respondo todas. Eu respondo, não é monitor não. Eu respondo todas as dúvidas na maior brevidade possível. Então, é um estudo direcionado, focado para a sua aprovação. Quem já fechou comigo e está tendo resultados, está sendo nomeado. Então, analisa. Você agora viu uma prova de direito do trabalho. Uma prova que não foi de graça, fácil, mas não foi difícil. Você viu. Resolvemos tudo aqui, lembramos da aula, lembramos do livro, dos comentários. Então, se você seguiu a minha cartilha, eu tenho certeza que você está comemorando nesse momento que você fechou a prova de trabalho. Agora, se algo está errado na sua preparação, pare e pense. Pense se não está tendo um excesso de coisas aí que estão atrapalhando o seu estudo. Faça uma autoavaliação. Será que não é hora de mudar? Será que não é hora de rever o seu método de estudo? Será que não é hora de você rever o seu treinador para o seu estudo? Então fica aqui a sugestão. Aí você faz a sua avaliação. Se você quer um estudo completo para TRT, para TST, se você quer fechar, esse é meu lema e comigo é assim. Se você quer fechar, gabaritar direito e processo, vem comigo, porque você vai ver que trabalho não dá trabalho com RR. E esse é o lema e é assim que a gente consegue vencer todos os TRTs. E que venham os demais, porque quem está comigo vai fechar a prova. Bons estudos, conta comigo. Quem está no meu site, veja aí os cursos novos, conto daqui a pouquinho, notícias. Quem está aqui no YouTube, corre lá, visita o meu site, tem uma apostila para você gratuita de súmulas e OJs lá no meu site. É só você acessar rogeriorenzetti.com.br. Fica aí o convite.